gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar, esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Álvares, eu sou médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário pela Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é: como o auxiliar veterinário pode ajudar no bem-estar dos animais no inverno? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Aline, conta pra gente, como o frio pode afetar no bem-estar dos animais? Bom, o frio, Ingrid, ele pode afetar os animais de várias formas, né? A gente tem que levar em consideração que a gente tem aí uma fisiologia do trato respiratório que ela é completamente dependente aí das nossas condições climáticas. Umidade do ar, a temperatura desse ar, ela influencia de forma direta nas próprias defesas do sistema respiratório do animal, né? Além disso, a gente conta também algumas alterações anatômicas muito características de algumas raças que já, de forma natural, prejudicam o trato respiratório superior desse paciente, desse animalzinho, e que, com a chegada das temperaturas baixas e umidade relativa do ar baixa, esses fatores aumentam ainda o potencial de provocar doenças do trato respiratório. E Aline, quais são as principais doenças, problemas de saúde que o animal pode ter nessa época de frio? A gente pode começar aí, principalmente pelo caso das doenças infecciosas, que podem ser prevenidas através da vacinação, mas a gente sabe que muitos dos nossos animais aí não têm o protocolo vacinal correto, né? Então, tem doenças que são muito comuns nessa época do ano, né? No caso aí, por exemplo, da tosse dos canis, que afeta diretamente aí animais que não são vacinados, e animais que vivem em ambientes com muita alta taxa de lotação, animaizinhos de rua, né? E é caracterizada por uma tosse mesmo que o animal tem, aquela tosse persistente, que pode evoluir para um quadro mais grave, de pneumonia, né? Justamente por causa dessa alteração de defesa do trato respiratório que a gente comentou. Além disso, a gente tem também outros fatores que podem ocasionar doenças do trato respiratório, além desses fatores infecciosos, como é o caso da tosse que eu citei, né? A própria umidade do ar, ela predispõe, por exemplo, o animal a desenvolver várias e várias doenças de cunho alérgico, como é o caso da gente mesmo com as rinites nessa época do ano, né? Todo mundo fica aí com o narizinho coçando, aquela situação chata, o olho lacrimejando muito, justamente porque a gente tem esse comprometimento de defesa, sabe? Então, a gente tem desenvolvimento de mais quadros alérgicos, quadros infecciosos e que podem vir aí a se complicar, levando o animalzinho a desenvolver um quadro mais grave de doença respiratória, que é a pneumonia. Além dessa que você já falou, da tosse dos canis, tem alguma outra doença que é importante você citar para a gente já ficar ciente? Tá, então eu vou falar de 3 doencinhas aqui do trato respiratório, né, que pode acometer os animais nessa época, só para o pessoal dar uma pincelada aí em casa também, né? Uma que eu acho extremamente importante, que a gente tem em muitos casos dessa época do ano, né, é a questão da sinomose. A sinomose em si, ela acomete também o trato respiratório, tá? Mas ela é uma doença que a gente tem uma evolução neurológica muito importante. O animal, ele vem a óbito. Em grande parte dos animais afetados pela sinomose, o animalzinho, ele vem a óbito, sabe? E uma das principais queixas que a gente tem quando a gente pega um animal em estágio inicial dessa doença é que o paciente está gripado. Então, a gente tem aquele quadro respiratório ali evidente naquele paciente, com alteração de conjuntiva, né? O animal fica com aquele olhinho lacrimejando, com conjuntivite, o narizinho escorre, ele pode vir a tossir também, para depois a gente também ter os outros desenvolvimentos da doença. Mas um característico dele, que a gente encontra muito nessa época do ano, onde é preciso sempre fazer o teste rápido do animalzinho, principalmente se estiver saindo secreção, né, do animal, é essa questão da sinomose, que acometem os cães, né? Outra doença também que eu considero muito importante é a rinotraqueite felina, né? Que ela também é protegida através da vacinação preventiva do gatinho e que em épocas mais frias do ano, associada a uma
alta taxa de lotação do ambiente pelos felinos mesmo, ela também pode causar alterações graves, tanto de trato respiratório superior. Eu já peguei casos em que o felino ele ficou com alteração anatômica nos seios nasais de tanta inflamação que ele teve ali por causa do quadro infeccioso, né? Então, degradou as estruturas dos seios nasais, aquele bichinho, ele tenha para a vida inteira aí uma dificuldade respiratória justamente por essas alterações devido à rinotraqueite, e ela também pode evoluir para o quadro de pneumonia. Assim como a sinomose, assim como a gripe, a traqueobronquite felina, ela também pode evoluir para um quadro de pneumonia, que é muito grave, né? É o agravamento. Praticamente todas as doenças de trato respiratório superior, principalmente de cunho infeccioso, elas têm aí um agravamento para o trato respiratório inferior, que chega ali no pulmão. Né? Então, quando esse bichinho aí ele tem um comprometimento pulmonar, você pode ter certeza que a qualidade de vida dele decai e a chance de ir a óbito ela é muito maior. Né? Então, a gente tem essa rinotraqueite felina. A gente também tem uma doença que é muito comum até na época do ano agora, que a gente fala muito, que são as rinites. Assim como a gente também desenvolve rinite pelo tempo seco, né? Aquela exposição a alergênios, exposição à poeira, por exemplo, esses animaizinhos também desenvolvem quadros de rinites e que podem evoluir para um quadro de sinusite. Né? O que é a sinusite? É quando a gente tem o preenchimento dos seios nasais por líquido ou até mesmo pus, quando essa sinusite é de cunho infeccioso e que causa muita dor, muito desconforto para o animal e também pode evoluir para quadros mais graves. E Aline, qual que é a importância do cuidado com os animais nesse período? Bom, a gente tem que levar em consideração, Ingrid, que quanto mais cuidado a gente tem com o animal, menos exposto ele pode ficar ali àqueles riscos, né? Então, quando você toma as devidas precauções com aquele bichinho, para ele não ficar exposto a um ambiente muito frio, né? Trabalhar com a questão de estímulo de injeção de água, que todo mundo, até a gente, na época do inverno, diminui a injeção de água pelo fato de estar frio, né? A gente passa a beber pouquíssima água. Então, a gente tem que estimular também aquele animalzinho, né? Então, todos esses cuidados aí, eles favorecem para quê? Para a gente reduzir os riscos, diminuindo, assim, a incidência das doenças e levando o animalzinho a ter um bem-estar melhor aí, principalmente nessa época do ano. Atenção especial àqueles que não têm focinho, né? Os braquicefálicos, que a gente chama, né? Aquele que tem o focinho achatado. Tanto cães quanto gatos, nessa época do ano, que possuem esse focinho achatado, que são os braquicefálicos, eles têm que ter uma atenção ainda redobrada em relação aos cuidados que a gente vai até comentar, né? Porque o animal, ele não tem as defesas do trato respiratório completas, a gente até estuda isso muito no curso, né? Esse animalzinho, ele tem essas defesas deficientes, então, esses cuidados que a gente tem com o animal, eles vão favorecer a redução mesmo dos riscos dele desenvolver essas doenças aí, que podem levar ele a quadros ainda mais graves. E Aline, qual papel o auxiliar veterinário desempenha nessa época? A gente tem que levar em consideração a questão do conteúdo do curso de auxiliar veterinário, né? O auxiliar, ele tá ali capacitado para poder entender um pouco dessa fisiologia que eu comentei com você no início, né? A fisiologia mesmo, o funcionamento do trato respiratório como um todo. Então, ele já tem uma noção muito boa sobre o que pode ser prejudicial nessa época do ano e o que não pode, e o que não interfere. Né? Quando a gente leva em consideração também aí a questão das raças, ele também tem aquele discernimento sobre um animalzinho, né? O risco que é você ter um animalzinho braquicefálico sem ter esses devidos cuidados, né? A questão ali do trato respiratório que tem as defesas mais baixas nesses animais. Então, assim, o conteúdo que ele possui, né? A bagagem teórica e até mesmo prática que ele possui dentro desse conceito, ela se faz extremamente importante aí para poder entender, não só ter aquela questão operacional, sabe? Eu vou estimular a beber água. Tá, mas por que você está estimulando a beber água? Porque o animalzinho precisa de produzir um muco.
que é uma das defesas do trato superior, para poder reter partícula, para poder expelir. Ah, mas somente água vai ser fundamental para isso? Não, a gente tem a questão também aí do próprio ambiente, que tem que ser estimulado para aquele animal se exercitar, para poder promover um bom funcionamento respiratório, né? Isso a gente comenta muito dentro dos cursos, né? Então, o auxiliar, ele tem essa capacitação para entender o porquê das atitudes que a gente toma com o paciente no inverno. Além disso, dessa questão dos cuidados com o ambiente, protocolo vacinal, né? O auxiliar, ele sabe quais são as vacinas que o animal precisa de tomar, quais são ali as doenças que essas vacinas elas protegem, quais são essas doenças que podem acometer esse trato respiratório, os sintomas iniciais, né? Ele consegue ali avaliar um paciente para ver se ele está apresentando um quadro de febre, um quadro de prostração. Será que ele está tendo ali algum desequilíbrio pulmonar? Será que ele consegue auscultar? Claro que ele consegue, né? Então pega o material, pega o estetoscópio, ausculta o animalzinho para ver se tem algum estertor. Isso aí sempre a gente trabalha com os meninos em sala de aula, né? Então, a questão aí do auxiliar, ela se faz importante justamente por isso. Ele tem a capacidade ali de identificar um possível risco ou então uma possível doença ainda no seu início, trabalhando como? Prevenindo um quadro posterior, tanto de doença quanto agravamento dos casos. É muito comum eu pegar animal na clínica péssimo, entende? Com pneumonias graves, sendo que poderia ter sido evitado ali com coisas simples, seja uma vacinação ou seja um cuidado a mais com o paciente nessa época do inverno. E Aline, você consegue listar pra gente, né, alguns cuidados a mais que o auxiliar veterinário precisa ter com os animais nessa época? Sim, a gente pode citar alguns aí e a gente sempre comenta com os meninos dentro de sala, né? O primeiro ponto que a gente sempre comenta é essa questão, igual eu já falei, do protocolo vacinal, né? O auxiliar veterinário, ele sabe ali certinho quais são as vacinas que o animalzinho tem que tomar. Então, a primeira coisa é verificar se as vacinações estão corretas, estão em dia, né? Muitas vezes eu pego o paciente dentro da clínica lá, pergunto, já é vacinado? A pessoa fala, sim, todo vacinado. Quando a gente vai olhar o protocolo de vacinação do animal, tem só vacina para raiva da campanha da prefeitura, por exemplo, entendeu? Então, assim, o auxiliar, ele tem essa capacitação para poder avaliar um cartão de vacinação e verificar quais estão corretas e quais ainda precisam ser dadas. É um ponto crucial, porque assim a gente consegue reduzir grande parte aí das doenças infecciosas, né? A vacinação é a principal forma de prevenção. O segundo ponto que a gente considera importantíssimo aí, que a gente comenta, é a questão mesmo do enriquecimento ambiental. Então, o animal, ele precisa de ser abrigado, a gente fala fala muito disso na aula de bem-estar com os meninos, né? O animal ter ali o conceito de 5 liberdades que a gente fala, que é o animal ficar com um enriquecimento ambiental favorável para ele, né? E esse enriquecimento, eu não estou falando de ter ali a melhor casa, aquela coisa luxuosa. Não é isso, é algo que condiz com a natureza do animal. Então, aquele animalzinho ali, é importante que o ambiente em que ele esteja fique livre mesmo, né? De exposição. Seja exposição solar, exposição à chuva, exposição a vento, né? Ele tenha abrigo. E além desse abrigo, é importante a gente entender que o local ele tem que estar livre de sujidade, livre de poeira, né? Não é porque é uma casinha do animal, uma casinha de cachorro ou uma cobertinha de gato que não tenha que ser lavada, né? Então, os cuidados para poder evitar aquelas poeiras, aqueles alergênios ali também é fundamental, né? A gente comenta isso muito. Além disso, questão de alimentação, uma ração com qualidade, né? Porque um animal bem nutrido, ele tem um sistema imunológico saudável, né? As defesas do organismo, elas ficam ali com capacitação para poder trabalhar, para poder proteger o corpo. Então, é comprovado aí, né, nas pesquisas que um animal desnutrido, ele possui o sistema imunológico fraco. Então, ele precisa de ter um acesso a uma ração de qualidade e estimular muito, 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 tanto no cão quanto no gato, a ingestão de água, que a gente comenta, né? Eu falo para os meninos, né? Quando a gente está tratando de sistema respiratório, um dos principais mecanismos de defesa é o movimento mucociliar que a gente fala.
sabe? Que é o movimento do próprio trato respiratório para poder facilitar a expulsar as partículas que a gente inala, né? As partículas de sujidades, de poeira, micro-organismos, etc. Só que para esse sistema ele funcionar, a gente precisa da produção de uma substância que a gente conhece como catarro, que é o muco, né? E esse muco é completamente dependente de água, Ingrid. Ou seja, se você não ingere água, você não produz o catarro. Se você não produz o catarro, você não consegue eliminar as partículas. Daí que vem aquela tosse seca, aquela tosse alérgica que a gente tem toda a época do ano. E a gente tem, em grande parte, por quê? Não bebemos água da concentração que precisa. Ou seja, o aluno, né, o auxiliar, ele sabendo disso, ele estimula aquele animalzinho de outras formas, né, a ter uma ingestão de água satisfatória aí para o dia, para poder ajudar nessa questão de defesa fisiológica, né, as defesas fisiológicas do organismo. Então, a gente tem essa questão que a gente comenta muito com eles. Ingestão de água, ingestão de alimento de qualidade, a questão do abrigo de vento, abrigo ali de luz solar também, que isso também atrapalha o tempo inteiro o animal com o sol em cima dele, né? Controle parasitário, que a gente fala demais, não só de pulga e carrapato. Às vezes, quando eu falo de parasitas, a pessoa só pensa em pulga, carrapato, sarna, essas coisas. Mas a gente mostra que grande parte também dos animais, eles apresentam aí um índice alto de vermes intestinais, parasitas intestinais, porque não fazem uma vermifugação correta, né? Então, além de protocolo vacinal, comida, água, abrigo, higienização ambiental, trabalhar com a vermifugação regular do paciente faz toda a diferença nessa época do ano. Por isso, os auxiliares, eles são tão importantes nessa parte preventiva aí, né? E também de identificação inicial de que algum probleminha está acontecendo. E Aline, ainda falando sobre esses cuidados, né? Quais os erros um auxiliar veterinário pode cometer nessa época? Então, Ingrid, você tocou num ponto muito importante que a gente não deve deixar de falar, né? Quais são os erros que o auxiliar veterinário ele pode cometer, né? Quando a gente fala isso, a gente trabalha sempre com os alunos a questão de respeitar o limite profissional. Então, se você é o auxiliar veterinário, você sabe sim os cuidados que você deve tomar, você consegue identificar ali que algo não está indo bem, e a partir disso, você tem que procurar um recurso, um auxílio, né, da medicina veterinária, de um médico veterinário ali, capacitado para poder fazer o diagnóstico correto e tratar aquele paciente. De forma nenhuma, o auxiliar veterinário, constatando que o paciente está apresentando ali um estertor pulmonar leve, coriza nasal, conjuntivite, temperatura elevada, ele pode medicar esse paciente por conta própria somente porque ele está vendo algumas alterações respiratórias. De jeito nenhum, né? E o curso ele é tão bom com isso, essa questão aí, de fazer o aluno entender, né, essa questão do limite profissional. Eu ouço muito dos meus alunos que quanto mais eles estudam, mais eles se aprofundam no curso, mais precaução ele tem ali para poder lidar com o próprio animal dentro de casa e os outros animais também que eles vêm encontrar aí dentro do ambiente profissional. Porque a gente joga muito sobre isso, responsabilidade profissional. Então, eu tenho o meu limite ali como auxiliar veterinário e eu preciso do auxiliar veterinário ali para poder iniciar o tratamento correto do animal. A gente faz o diagnóstico correto, a gente faz o tratamento correto. E quanto antes o auxiliar ele identificar que algo não está correndo bem, mais fácil é o tratamento desse animal e a chance de recuperação é maior. E Aline, para finalizar, quais as dicas você dá para a gente já colocar em prática nessa época do ano, né, com os nossos animaizinhos? Olha, primeira coisa, gente, bora olhar o cartão de vacina para ver aí se o animalzinho ele é vacinado certinho para as viroses, vacinado para a gripe, que também é fundamental, né? A vacina da gripe ela está crescendo muito em relação ao que era antes, né? Justamente por causa da gravidade da gripe, né? O agravamento dos casos. Então, vamos verificar o cartão de vacinação do nosso animalzinho? E a vermifugação, ela está em dia? O controle de ectoparasitas como pulgas, carrapatos. Você já fez o controle do seu animalzinho com isso? Porque a pulga e o carrapato, ela prejudica muito o seu animal também, né? Então, a ração, ela está sendo oferecida e é uma ração de boa qualidade? Verifiquem isso, né? Se a ração, ela está
tá sendo uma ração de boa qualidade. Em relação à ingestão de água, né? Facilita o acesso do bichinho à água. Coloque várias vasilhas diferentes aí nos cômodos da casa. O gatinho adora uma fonte, né, de água corrente, então coloca uma fonte para ele também, para poder estimular. Utiliza, por exemplo, patês. Faz o patê, se você não quiser comprar, faz um patezinho ali de peito de frango, coloca uma porção boa de água, dá para o animalzinho, ajuda, faz a umidificação da ração também, né? E até pra gente isso é interessante, você colocar ali na casa, né, uma toalha úmida para poder ajudar a umidificar o ambiente. No local onde o animalzinho fica também, se for um local fechado, coloca um umidificador de ar também para poder ajudar, sabe, nessa produção de muco, nessas defesas naturais. E limpeza ambiental, né? Principalmente agora, tá com muito poeira, muito resíduo e o animalzinho ele desenvolve muitas infecções, muitas alergias, por causa do tempo seco e frio. Então, pessoal, espero que esse podcast tenha ajudado vocês e mandem sugestões de temas pra gente. A gente elabora um conteúdo bacana aqui para poder esclarecer o máximo de dúvidas de vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.